Entre outras coisas, ele defendia que a Bíblia fosse livremente traduzida para as linguagens dos povos, e não apenas para o latim, como a Igreja Católica apenas permitia que a versão em latim, na linguagem que os padres normalmente dominavam, que fosse aquilo que a única tradução permitida, e que nas missas o padre lesse algumas partes da palavra e traduzisse e desse ali a sua interpretação para os párocos. Não era assim que Lutero entendia. Ele, lendo o livro de Romanos, no capítulo 10, principalmente o verso 16, 17, em que diz ali com muita clareza que a fé vem pelo ouvir, então ele entendia, ele compreendia que essa ação, ela precisava do evangelho aplicado às pessoas de uma maneira direta, da forma como a Bíblia diz, da forma como Deus deixou, da forma como Jesus praticou aqui, aqueles anos em que viveu sobre a terra. Ele defendia isso. Entre outras coisas, ele estava indignado com a venda das indulgências. A igreja da época estabelecia documentos onde você comprava o perdão para os seus pecados, inclusive perdão para os pecados de parentes seus que já haviam falecidos e teoricamente estariam ali no purgatório, e quando você comprava essas indulgências, esse documento, o Papa autorizava, ou então os bispos, que essa pessoa passasse de estágio e deixasse de sair do purgatório e fosse para o paraíso. Algo que não tem paralelo na Bíblia, não tem a menor sustentação bíblica, e existia. E aqui eu quero fazer um parêntese. Talvez você, evangélico, esteja ouvindo agora e diz, pois era assim que a igreja da época católica se portava. Mas, infelizmente, nos nossos dias atuais, nós vemos aqui no Brasil, e nós vemos em outros lugares do mundo, uma igreja evangélica que nasceu dessa postura de combate a esse tipo de coisa, fazendo coisas muito semelhantes, trabalhando e explorando a fé humana. Então, antes de nós criticarmos e falarmos sobre um período histórico da Igreja Católica, essa postura da indulgência é uma coisa que não existe mais, eles foram corrigidas, mas nós temos que olhar para nós mesmos antes de corrigirmos qualquer outra denominação, qualquer outra vertente cristã. Mas eu estou contando a história como ela se deu. A partir desse momento, aquelas 95 teses fixadas ali, como um rastro de pólvora, correram por toda a Europa, e num espaço de tempo muito pequeno, houve ali uma diferença entre cristãos reformados e os cristãos católicos. Algumas guerras surgiram, como na própria Alemanha, mas de uma maneira muito clara, para resumir, para você que está me ouvindo agora, para você entender, a parte maior da Europa ocidental se tornou reformada protestante, como a Inglaterra, como a Holanda, parte da Bélgica, uma grande parte da Alemanha, Suécia, parte da Suíça, a maior parte da Suíça. Então essas nações daquela região ali, da parte ocidental e norte da Europa, se tornaram reformadas. Na França também havia um movimento muito grande, mas houve uma perseguição cruel muito forte. Numa única noite, milhares de cristãos reformados foram mortos numa chacina, conhecida como a Noite de São Bartolomeu. E houve ali muitas disputas que acabaram em muitas mortes, com posturas equivocadas, tanto dos reformados quanto daqueles da igreja oficial da época. Então essa é a realidade, e o dia 31 de outubro de 1517 marca o início dessa movimentação. Depois os Estados Unidos foi colonizado também por pessoas que tinham a visão protestante, e é o maior país protestante do mundo hoje. E dos Estados Unidos, da Inglaterra, muitos missionários saíram ali no século XVII, principalmente no século XIX e XX, proclamando essa fé, essa forma de entender, e chegou, por exemplo, ao nosso país. O Brasil hoje é um país que tem em torno de 30% da sua população com a fé reformada evangélica. E isso acontece em outros países da América Latina. Na África, alguns países são de maioria cristã e são de maioria cristã reformada, porque houve ali um avanço dessa maneira de pensar, desse entendimento, e hoje o mundo cristão tem duas vertentes principais, a vertente católica e a vertente protestante. Então fica registrado aqui, nós temos que lembrar de pessoas que, além de Martinho Lutero, acabaram dando a sua vida pelas mesmas ideias dele. Há um homem chamado John Hus,
que também era um líder eclesiástico católico que entendeu as mesmas coisas, a mesma visão praticamente de Lutero, e por volta de 1350, 1360, ele defendeu essa reforma e foi morto por pensar assim. Nós também temos outros homens, John Wycliffe, na Inglaterra, que também, por volta de 1300, tinha a mesma visão, o mesmo ponto de vista, talvez quase 180 anos ali antes de Martinho Lutero, e ele não morreu por essa questão, mas foi perseguido a tal ponto que quando ele faleceu, o túmulo dele foi ali violado, o corpo dele foi tirado e destruído pelas forças que eram contrárias a uma reforma dentro da igreja. Pessoas morreram. Savonarola, na Itália, também um monge italiano e que recebia a ação do Espírito Santo, e Savonarola foi alguém que pregou ali uma mudança, uma transformação da igreja antes de Martinho Lutero e pagou com a própria vida sobre isso. E morreu numa fogueira também, caçado ali pela Inquisição. Então, essa é a visão histórica sobre o movimento da Reforma Protestante. E você que é evangélico, no dia 31 de outubro, faça uma oração de agradecimento a Deus por essas vidas, por essas pessoas, porque se você tem a liberdade religiosa hoje, se você pode abrir a tua Bíblia e ela está na tua língua, e você tem a liberdade do credo, se você vive num país laico, o país laico significa o seguinte, que nenhuma religião pode ter preponderância sobre os direitos de qualquer cidadão, e o exercício da fé é livre, qualquer religião pode ser exercida, e isso é uma conquista dos movimentos reformados. Começaram nos pensadores, naqueles que articularam a reforma, e chegou até os governos. Então, nós somos um país, no Brasil, laico. A origem dessa laicidade, ela existe dentro da Reforma Protestante, que queria estados que não tivessem ali a pressão do catolicismo, e nem a sua própria, impedindo que as pessoas fossem livres, no sentido de escolher qual das religiões seguir. Então, fica aí o registro. E você, dia 31 de outubro, você líder, lembra disso, conta isso para as suas ovelhas, faz esse tributo à vida dessas pessoas que de uma maneira muito especial foram usadas por Deus para que uma nova visão e que a Bíblia fosse recolocada no lugar que merece. Principalmente, a Reforma Protestante, ela tem esse valor. Ela pôs a Bíblia aonde ela devia estar. Muito bem. Esse é o recado que nós temos hoje no quadro Conhecer. Visão Cristã, um olhar de Jesus através da sua palavra. Eu quero pensar com você apenas um versículo da palavra de Deus. Salmo 33, 12, que numa tradução mais atualizada diz assim: Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Salmo 33, 12. Vou ler de novo. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Vivemos dias em que definimos o destino da nossa nação, do nosso Estado, nos próximos 4 anos. Momentos em que nós vemos aí embates e acusações e propostas quase nenhuma, na maioria dos casos, tanto num tipo de eleição quanto na outra majoritária, nós vemos ali situações terríveis, de acusações, de agressividade, trazendo para nós uma expectativa negativa. Para mim, pessoalmente, eu reparto com você a minha frustração com relação ao que nós temos visto e assistido. Não é assim que se decide uma nação, não é assim que uma nação cresce, não é dessa forma que uma nação é abençoada. Mas eu quero dizer que esse versículo, ele me traz toda a dimensão da minha expectativa com relação a um país. Quando nós pegamos a classe política e descemos o bordão em cima deles, e descemos ali a nossa língua falando mal dos políticos, nós estamos sendo injustos, porque eles são o reflexo da sociedade. Os políticos somos nós. O que nós somos aqui como sociedades, eles são ali. Agora, há uma realidade que eu tenho visto cada dia mais presente, e que cada vez aumenta mais o meu entendimento e a minha compreensão, que o poder político ainda tira das pessoas, numa boa parte das vezes, o que elas têm de bom. O desejo do poder político, a visão política que envolve as pessoas quando elas estão nesse meio, tiram delas, às vezes, a racionalidade, tiram delas, às vezes, até a dignidade. Nós vemos pessoas que chegam ali no poder,
alcançam cargos, mas tem previsões e tem projetos de ir mais adiante. Isso é legítimo, isso é real e é algo que deve mover as pessoas, elas querem sempre ir a mais longe. No entanto, o que nós vemos, na maioria das vezes, e é essa a grande decepção para a minha vida pessoal, é que pessoas que você às vezes imagina que tem uma postura firme, uma postura correta, que tem princípios, que tem posicionamentos conhecidos, claros, acabam abrindo mão disso tudo por uma possibilidade de chegar ao poder, de alcançar pontos maiores na sua carreira. Isso é triste. Isso é lamentável. Porque toda aquela coerência, toda aquela postura, todo aquele posicionamento que antes admiravam, que eu particularmente admirava, quase sempre a gente perde. Quase sempre nós deixamos de ter esse tipo de admiração, nós deixamos de ter essa esperança, porque a pessoa, de uma forma ou de outra, ela se vende. A consciência dela tem preço. O que ela pensava antes, o posicionamento que ela tinha antes com relação a um determinado grupo político, não é mais o mesmo, porque aquele grupo político cooptou essa pessoa. E assim, nós vamos ver isso acontecer na política nacional, na política estadual, na política regional, na política local. Essa é uma característica, nós vemos hoje os grupos que fazem partes aí de agremiações políticas, nós vemos, eu vou dar um exemplo muito claro, o PT, que foi um partido que surgiu ali das bases trabalhistas em São Paulo, que defendia ali uma mudança na política, hoje é sustentada por Collor de Mello, é sustentado por José Sarney, é sustentado, é apoiado ali dentro do Congresso por Maluf, que sobem em palanques. E você talvez pense que isso só se dê na política nacional. Nós vemos ali também o PSDB, que é o partido que está polarizando as eleições também, com alianças com pessoas que não representam o que eles pensavam, o que eles entendem. Mas, por força da necessidade de chegar ao poder, essas alianças são feitas. E aí você olha para dentro do Estado, nós vemos isso. Aí você olha para dentro da tua região, você olha para dentro da tua cidade e você vê isso. Pessoas que tinham um posicionamento anterior contra uma determinada situação, que é marca negativa dessa cidade, hoje estão aliados com aqueles que representam tudo aquilo que ele pensava diferente. Isso me preocupa, isso me entristece. Mas eu leio esse texto que diz que a nação é muito feliz quando o Senhor é o Deus. Quando Deus conduz o caminho da vida das pessoas que compõem essa nação. Então eu volto para essa realidade. Eu deixo de ter esperança, eu deixo de me colocar como alguém que crê que a sociedade vai poder melhorar esse país e volto a ter a visão que eu nunca deveria ter deixado de ter. Que a solução para qualquer povo, para qualquer nação, é Deus sendo entronizado na vida das pessoas. Mas um entronizar verdadeiro. Um entronizar que leve as pessoas a considerar Deus nas suas decisões. Porque, via de regra, nós vemos pessoas que dizem comprometidas, aliadas ali pelo poder de Deus, fortalecidas pela ação do Espírito Santo, e se posicionando de uma maneira politicamente que jamais Jesus o autorizaria. Nós vemos isso tanto na política nacional, como do nosso Estado, regional e local. Posturas que nós sabemos que o Espírito Santo jamais chancelaria. Mas aquele representante, ele esquece. E passa a ter uma postura ali da consolidação do seu espaço político e não do espaço do Espírito Santo na sua vida. Isso é triste, isso é deprimente e isso nos entristece. Porque esperanças, eu sei, eu, você que está me ouvindo aí, já depositamos em muitas pessoas, mas quando olhamos, quando analisamos, via de regra, isso não acontece 100%, mas uma grande parte das vezes em que eu depositei esse tipo de confiança, eu me decepcionei. E tristemente, me decepcionei. Mas, ao mesmo tempo, eu olho essa palavra e ela me enche de esperança. Ela me enche de expectativa no sentido de continuar pregando, de continuar falando do amor de Jesus, de continuar falando da transformação. E independente de que pessoas que estão ali dentro do meio político me mostram que essa transformação às vezes não foi real e verdadeira,
eu ainda assim creio que a transformação verdadeira pode acontecer. O Espírito Santo de Deus pode mudar as pessoas, pode alterar esse estado de coisa. E eu oro. E eu oro por esses políticos, e eu oro por toda a classe política, eu oro pelos nossos líderes, para que eles tenham um encontro verdadeiro, para que eles compreendam exatamente a vontade de Deus, independente de suas posições ideológicas partidárias. Isso não me importa, a visão sua ou de quem quer que seja é sua, eu respeito, eu posso pensar diferente de você, mas quando as minhas visões, ou as suas visões, elas saem do campo da ideologia política e passam ali para a luta de poder a qualquer preço, isso eu não posso compactuar, eu não posso aceitar. Então eu peço a misericórdia de Deus, eu peço a graça de Deus sobre o meu país, sobre o meu estado, sobre a minha cidade. Que Deus traga isso aos nossos corações e que a pregação do Evangelho vá adiante, que o mundo cristão se prepare, se fortaleça, corrija dos seus erros. Nós falamos da Reforma Protestante de 1517, eu entendo que o meio cristão brasileiro precisa de uma reforma de novo, nós precisamos de uma visão bíblica verdadeira, nós precisamos de um novo Martinho Lutero chamando essa nação, independente de qualquer posicionamento denominacional, mas o Brasil precisa descobrir que quando colocarmos Deus, entronizarmos Deus em nossas vidas, de uma maneira verdadeira, não a maneira que o poder político nos questione e tire de nós o centro da vontade de Deus, essa nação vai ser transformada, essa nação será feliz. Enquanto isso não acontecer, continuaremos a nos decepcionar tristemente, como eu tenho me decepcionado. Mas eu repito para você, qual a esperança que você tem? Feliz a nação cujo Senhor é o nosso Deus, e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Que assim seja o Brasil, que assim seja o Mato Grosso do Sul, que assim, um dia, seja Aral Moreira. É triunfando que todos vão ver, saberão que Deus é com você. Visão Cristã, programa da Igreja Batista em Aral Moreira. Apresentação, pastor Marcelo Pareja. Muito bem, meus amigos, nós estamos encerrando o nosso Visão Cristã, agradecendo a sua participação, o seu carinho, a sua audiência que mantém o programa funcionando, e nós queremos deixar registrado aqui o nosso convite para você que é aqui de Aral Moreira, para estar conosco. Hoje à noite, o nosso programa aqui em Aral Moreira é vinculado aos sábados. Às 19h30 nós teremos um culto na nossa igreja hoje à noite. E ali eu estarei prosseguindo numa vigília em oração, pedindo para Deus abençoar as escolhas que serão feitas amanhã pelos nossos eleitores. E em função da eleição, o domingo nós não teremos trabalho na nossa igreja. Então o nosso culto, que seria domingo à noite, ele foi transferido para o sábado à noite, 19h30, e fica aqui o meu convite para você aqui de Aral Moreira, para estar conosco ali. Será um culto festivo, um culto alegre, e na sequência nós vamos estar orando. E quem quiser ficar comigo ali, nós estaremos orando para que o Brasil seja abençoado, que Deus possa permitir que as pessoas façam as melhores escolhas e a nossa nação seja abençoada pela solução que venha de Deus. Deus permite aquilo que o povo escolhe. Nós não somos robôs, a nossa consciência, as nossas escolhas são respeitadas por Deus, mas as consequências também ficam para nós. Então vamos pedir que Deus traga luz, iluminação a todas as pessoas e que a melhor solução venha, independente de qual seja ela, independente da minha visão, mas a visão de Deus esteja sobre a nossa nação no dia 26 de outubro, no próximo domingo. Então, registrando, aqui em Aral Moreira nós não teremos culto e nem a escola bíblica dominical nesse domingo, que é deixado ali para nós exercermos o nosso direito civil de votar. Não deixe de votar, essa é uma outra orientação que eu digo para você. Mas no sábado, 19h30, nós vamos estar reunidos ali numa grande festa de louvor e adoração ao meu e ao seu Deus, esse Deus que nós queremos entronizar nesse país. Para você que é de outra localidade, esteja procurando nesse final de semana uma igreja, leva a tua família, abre o teu coração, não deixe Deus continuar falando e você querendo e não indo. Seja obediente, não seja rebelde, busque uma igreja. Deus quer trazer para você novidade de vida. A igreja não transforma, a igreja não salva, mas ali ela tem as palavras que transformam e as palavras que salvam. Muito bem.
Um abração a todos vocês, que a paz do Senhor, a graça e a misericórdia desse Deus maravilhoso esteja sobre a nossa nação, sobre o povo e sobre todas as decisões que nós teremos de tomar nesse final de semana. Essa é a minha bênção, essa é a minha oração, no nome precioso de Cristo Jesus. Até a próxima, meus amados.